Um agricultor tem 2.400 metros de rede para cercar um campo retangular que está na margem de um rio. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Bom, então antes de mais vamos visualizar a situação e fazer um esquema que representa a nossa situação. Eu vou então desenhar aqui, fazer um esquema do rio. Temos então aqui o rio e vamos fazer o campo, não é? O campo retangular. Matematicamente o que nos interessa é que é um retângulo. Então eu vou fazer um retângulo que representa o campo que nós queremos vedar. Queremos vedar então este campo que está aqui na margem, um dos lados está na margem, não é? Eu não sei se está assim, se o comprimento... Bom, não sei em que posição é que ele estará, mas eu sei que tenho aqui um retângulo em que um dos lados está na margem. Bom, e agora, o que é que eu devo definir aqui no meu esquema? Devo definir os dados que tenho. O 2400 é o quê? É a rede que eu tenho para vedar o terreno. Bom, então será o perímetro deste meu... Portanto, destes três lados. Não é o perímetro do retângulo porque eu não quero colocar a rede aqui na margem do rio. Mas é o perímetro desta figura, não é? Portanto, desta linha azul que eu aqui tenho. Portanto, o que nós vamos aqui chamar de P é o perímetro azul, que será então igual a 2400. Depois devemos também marcar nesta figura, neste esquema, aquilo que nos pedem, aquilo que queremos descobrir, que são as medidas do terreno, não é? Portanto, eu quero descobrir aqui este x, a largura, e este comprimento. Vou chamar então x aqui, se aqui é x, deste lado também é x, e posso designar aqui este comprimento por uma outra letra. Poderia ou não colocar aqui outra letra, neste caso vou colocar aqui um y, portanto este comprimento é y. Bom, eu já fiz o esquema daquilo que procuro, já tenho lá as variáveis que pretendo encontrar, neste caso é o x e o y, e agora devo focar a atenção na função que eu quero maximizar, tem maior área. Quais são as dimensões do campo que tem maior área, cuja área é máxima? Então eu devo focar a minha atenção nesta função, a função área, a função que me dá a área de um terreno. Bom, e a função que dá a área do terreno, neste caso sendo um retângulo, é comprimento vezes largura, não é? Será x vezes y, com as letras que eu defini ali inicialmente. Bom, eu já tenho aqui uma função, só que esta função tem duas variáveis, tem o x e o y. E, portanto, o meu objetivo, antes de mais, é escrever uma delas em função da outra. Uma vez que eu escolhi aqui a variável x para ser a variável do meu problema, também poderia ser a y. Mas como eu escolhi aqui a x, eu vou então procurar escrever y em função de x, porque eu só pretendo ver aqui uma letra. Bom, e para isso tenho que utilizar algo que tenha no enunciado, que é aqui o perímetro, não é? Eu vou então desenvolver aqui este perímetro que me dão, utilizando as letras da figura, como é óbvio, não é? Então o perímetro é x mais y é igual a 2400. E desta maneira poderemos escrever então o y em função de x, não é? Para encontrar então a minha função que dá a área. Reparem que era fundamental nós pegarmos nesta função. Eu quero maximizar esta função. Esta função A é aquela que eu quero maximizar. Então ficamos com esta situação. Portanto, o y é igual a 2400 menos 2x. Portanto, conseguimos escrever uma letra em função da outra. E poderemos então substituir aqui na nossa função agora. O y, onde tenho o y, posso colocar 2400 menos 2x. É o que eu vou fazer, 2400 menos 2x. Pronto, e neste momento tenho então aqui uma função, eu vou fazer aqui a distributiva, ok? A propriedade distributiva. Fica menos 2x ao quadrado, que é este x a multiplicar com menos 2x, mais 2400x. Pronto, tenho aqui um polinómio, a função área, neste caso deu aqui esta função do segundo grau, não é? Bom, e agora é um problema de matemática que já conhecemos. Eu quero maximizar esta função. O que é que eu faço quando quero maximizar uma função? Derivada, zeros, tabela. Derivada, zeros, tabela. É isso que vamos fazer então aqui. Eu vou voltar outra vez à cor laranja. Vou então fazer a derivada. A derivada, que será menos 2x ao quadrado mais 2400x derivada. Reparem, esta é a derivada de um polinómio, já estamos habituados a fazer. Se ficará então menos 4x mais 2400. Agora o que é que preciso? Os zeros da derivada, portanto a derivada é igual a zero. O zero da derivada é que será o candidato a máximo ou mínimo, não é?
E portanto, neste caso, o nosso estudo tem que dar mesmo ao máximo, porque nós queremos maximizar, senão é sinal que nos tínhamos enganado a fazer algum cálculo. Então, menos 4x mais 2400 igual a 0, que é a nossa derivada, não é? Deu ali aquele valor. Vamos determinar aqui os zeros. Ficamos com x igual a menos 2400 a dividir por menos 4. Reparem, o menos 4 passa para a operação inversa. O menos 4 está a multiplicar, passa a dividir. Não troca de sinal, ok? Passa a dividir. Que dará, ora, 2400 a dividir por 2 dá 1200, a dividir por 4 dá, então, 600, ok? Portanto, o x deu aqui 600. Bom, este será o maximizante, mas para termos a certeza e para verificar que não estamos a cometer nenhum erro, nós podemos fazer até aqui o estudo da monotonia, porque também é rápido. Colocamos aqui a derivada, colocamos aqui a função. Neste caso só faz sentido ir de 0 até determinado valor. Vamos meter aqui mais infinito, não interessa agora muito estar a esmiuçar isso. E reparem que nós aqui para o meio metemos então os 600 e nós vemos aqui na tabela que será realmente o máximo. Porquê? Porque a derivada anula-se aqui, não é? Atrás dos 600, reparem que a nossa derivada é uma parábola que está voltada para baixo e ela terá então... Não, peço desculpa, uma parábola não, é uma reta. Uma parábola seria a função, não é? O gráfico da nossa derivada é uma reta. É uma reta que tem declive negativo, não é? Então poderemos imaginar aqui o gráfico desta reta, que é a derivada, tem declive negativo, então está assim, a decrescer, não é? À frente do zero é negativa e atrás do zero é positiva. E, portanto, menos, mais, quer dizer que a função cresce e depois decresce. Bom, realmente estamos no caminho certo, porque nós sabemos que aqui o 600 será um maximizante, será o valor de x para o qual a nossa área é máxima, não é? E, portanto, tudo bem, será até a resposta ao nosso problema. Temos a certeza que é o máximo. É isso que nos estão a pedir. Quais as dimensões do campo que tem maior área? Então, vamos responder. A área é máxima para x igual a 600, e isto representa a nossa largura, neste caso, não é? E y igual, e agora vamos descobrir aqui o y, ok? Portanto, não vou colocar o equivalente, porque não é o segmento da equação. Nós resolvemos aqui, temos o y escrito em função de x, e poderemos calcular agora o y para um x 600. 2 vezes 600 dá 1200. 2400 menos 1200 dá 1200. Ou seja, o y é também 1200. Também não, é 1200. O x 600 e o y 1200. Ou seja, as dimensões do terreno para o qual a área é máxima são 600 de largura e 1200 de comprimento. Ok? Fica então respondido. Até uma próxima!